Irmãos, nós vivemos a nossa vida e a gente não percebe, né? A gente não quer pensar nisso. Mas nós vivemos a nossa vida pela indução. Nós somos induzidos. O que é induzido? Como vou falar para você? Dirigido. Nós somos dirigidos. Então nós temos a opção de sermos dirigidos por Deus ou de sermos dirigidos pelo diabo. A Bíblia fala, meus irmãos, que quando nós não conhecíamos a Deus, nós éramos dirigidos pelos pensamentos da nossa cabeça. Você entende? A gente obedecia os pensamentos que vinham na nossa cabeça. E tem muita gente que faz isso. O diabo vai lá, porque quem põe os maus pensamentos na cabeça de uma pessoa é o diabo. O diabo põe um mau pensamento na cabeça da pessoa e a pessoa aceita aquele mau pensamento. Você está entendendo? O diabo vai lá e põe na sua cabeça de você olhar para onde você não devia olhar. Está compreendendo? E você acha que é você que está pensando nisso. Você que teve a ideia. E não é você que teve a ideia. Foi o diabo que induziu você a olhar para aquilo. Está compreendendo? O inimigo vai ali e põe na sua cabeça para você falar algo de alguém para outro alguém. Está compreendendo? Ouve bem o que eu vou falar para você. Aí você pensa, não, é eu que estou falando, é eu que pensei em falar e tudo, e você vai lá e fala algo de alguém para outro alguém. Tudo bem, a gente fala algo de alguém para um monte de alguém também, mas tem coisas que a gente não deve falar, não é? Da vida dos outros? É ou não é? Tem coisas, tudo bem, as pessoas conversam sobre as outras. Ou como é que tá o fulano? Tá bem? Não, tá mal, tá doente, tal. A gente conversa sobre a vida de outras pessoas. Mas às vezes a gente fala coisas que não era para ter falado. Você está entendendo? E quem que faz com que uma pessoa ela arrume um problema para ela falando coisa de alguém que não era para ter falado? O diabo. Ele induz, ele põe na mente. Às vezes você fala alguma coisa de alguém, depois você cai em si e fala, nossa, que bobeira que eu falei, que eu fiz. Eu não devia ter falado isso. Eu não devia ter contado isso. Você está compreendendo? Mas por que eu falei? Por que você falou? Por que contamos? Porque o diabo nos induziu a fazer isso. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Quando o pastor prega uma palavra, a Bíblia ensina algo para você, e você vai lá e faz ao contrário do que a Bíblia está te ensinando, você está compreendendo? Foi o mal que induziu você a fazer ao contrário do que a Bíblia ensina, a fazer ao contrário do que Deus ensina para você. Agora presta bem atenção, tudo que a Bíblia está te ensinando, tudo que a palavra de Deus, irmão, que é o nosso manual de vida, é o manual da vida na terra e é o manual da vida eterna. Está compreendendo? Tudo o que você vê na Bíblia, a Bíblia ensinando para você, a Bíblia está te ensinando para te guardar. Está te ensinando para te abençoar. Está te ensinando para te proteger. Então, tudo que você vê a Bíblia ensinando e falando assim, faz isso, não faz aquilo, faz desse jeito, não é para te oprimir. Não é para te machucar. Não é para te fazer, te sujeitar você, obrigar você a fazer o que não quer. A Bíblia não quer obrigar você a fazer o que não quer. A Bíblia quer ensinar você. Glória a Deus. E outra, irmão, olha, não adianta você achar ruim quando o pastor pregar alguma coisa aqui que você está fazendo de errado e o pastor falar aqui, não adianta você achar ruim, sabe por quê? Se o pastor não falar, se o pastor não pregar, como é que você vai se libertar disso, irmão? Não adianta. Ah, tá falando só porque tá sabendo. Olha, irmão, vou falar a verdade para você, eu não sei da vida de ninguém aqui, não sei da sua vida, o que está acontecendo com você. Eu não sei o que está se passando na sua vida e eu vou falar a verdade para você. Eu nem desejo saber. Se você vir me contar para mim, tudo bem, a gente faz atendimento, né? Nós ouvimos você, nós vamos orar por você e tudo. Mas eu confesso a você, eu não me interesso em saber da sua vida. Sabe por quê? Porque quem vai resolver não sou eu. Quem vai te ajudar não sou eu. É Deus. Você entende? Então a gente aprende aqui. Nós temos aprendido a contar os nossos problemas para quem? Para Deus. Conta tudo para Ele. Se você quiser um aconselhamento pastoral, eu te dou. Eu vou falar com você não o que eu penso, não o que eu acho.
Eu vou falar para você o que está na Bíblia. Qualquer irmão, qualquer irmã que vier querer um aconselhamento, eu vou dar. Agora, será? Às vezes tem gente que fala assim, olha, nem vou falar com o pastor porque eu já sei até o que ele vai falar. No final das contas, meu irmão, aconselhamento é só para confirmar alguma coisa. Você entende? Porque tem gente que fala assim, não, nem pergunta para o pastor, que você já sabe o que ele vai falar. Quer dizer, você mesmo sabe o que você quer fazer da sua vida. Você não precisa de conselho de ninguém. Você entende? Mas os conselhos existem. E tem gente que diz que se conselho fosse bom, né, não se dava. Vendia, não é verdade? Então, na verdade, no final das contas, os conselhos são bons. Os conselhos da Bíblia são bons. Mas quando você quer fazer alguma coisa errada, você não quer ouvir ninguém. Você simplesmente pega e faz. Você entende? E quem que faz você fazer? O diabo. Ele induz você a fazer isso. Agora, por que eu estou falando para você isso? Por causa do que nós lemos na Bíblia ali. Jesus também passou pelo que nós passamos no nosso dia a dia. Você entende isso? Ele não passou só aquelas tentações ali que você leu comigo, não. No livro de Mateus 4, não. A Bíblia fala no livro de João, fala que ele passou os 40 dias e 40 noites sendo tentado com todo tipo de tentação. Está compreendendo? Todo tipo de coisa. Vai saber o quê? Mas o diabo foi ali e ele tentou o Filho de Deus. Ele sabia que Jesus era Deus, que Jesus tinha vindo do céu, que Jesus veio para entregar a vida dele por nós. Ele sabia de tudo que ia acontecer com Jesus, porque ele conhecia a Bíblia também. Ele conhecia tudo que aconteceu ali nos tempos, ali na terra. Ele estava aqui quando a Bíblia foi escrita. Você está entendendo? Quando as coisas aconteceram. Mas mesmo assim, ele foi lá tentar Jesus. Ele foi tentar fazer o quê? Induzir Jesus. Está aprendendo, irmão? Diga glória a Deus. Ele foi tentar induzir Jesus Cristo. Como que ele queria induzir Jesus? Dando ideias para Jesus. Você sabe aquela pessoa que fala assim, não, agora eu vou fazer uma prova com Deus. Se Deus não me ouvir, eu não sigo mais a Ele. Nossa, a pior bobeira que a pessoa faz é isso. Eu já ouvi muita gente pregando, querendo ensinar você a pôr Deus na parede. Deus, eu dei um dízimo e agora? O Senhor falou que vai me abençoar, então me abençoa. Não, você não pode fazer isso. Você está tratando Deus como mentiroso. Quem que está fazendo você pensar assim de Deus? É o diabo. Você está compreendendo? Diga glória a Deus. Então a Bíblia fala que o diabo chegou para Jesus e falou assim, olha, se lança de cima do prédio. Se joga do prédio aí. Porque está escrito na Bíblia que Deus vai ajudar você, vai mandar os anjos para te sustentar. Você está entendendo? Jesus não aceitou a indução do diabo. Por quê? Para que Jesus ia se jogar do prédio, meu irmão? Você deve falar cigarro. Glória a Deus. Para que Jesus ia se jogar do prédio? Ele precisava fazer isso? Você entende, irmão? Então, para que você vai entrar numa conversa e começar a contar uma mentira se você não precisa mentir? Tem gente que simplesmente, do nada, começa numa conversa e inventa uma mentira e começa a contar mentira para os outros. Para que você vai contar mentira? Para que você vai se sujar? Você está entendendo? É o diabo que está induzindo você. Para quê? Ai, eu vou na casa de fulano, na casa de fulana, mas você sabe que não é agradável, me desculpe falar assim para você, dependendo de quem você vai, a casa onde você vai, você sabe que o melhor é você nem ir mesmo. Aí bate na sua ideia de você ir. Quando você sai de lá, você fala assim, tá vendo? Eu não devia ter vindo aqui. Está entendendo? Por que você não devia ter vindo aqui e ter ido lá? Porque não era para você ir mesmo. Mas o diabo foi lá e induziu você para você ir lá e você acabou arrumando um problema para sua cabeça, problema para sua família, problema para sua vida. Você está entendendo? Então o que eu quero falar para você, não dê ouvido à indução do inimigo. Não dê ouvido à indução do diabo. Você está entendendo, irmão, irmã? E como é que você sabe que é o diabo? Tudo que é errado é o diabo. Tudo que é ruim é o diabo. Você entende? Tudo que é de má fé é o diabo. Mau pensamento sobre os outros é o diabo. Está entendendo? Desconfiança de outras pessoas é o diabo. Ato de desonestidade é o diabo. Querer passar a perna nos outros é o diabo. Você querer
ser falso com alguém, é o diabo. Está entendendo? Então não deixa. Jesus não deixou. Eu vou chegar onde eu quero chegar. Eu preciso terminar. Jesus não deixou, o diabo tentou várias vezes. Você entende? Que é a leitura que eu fiz para você falar isso. Ele tentou de um jeito, não conseguiu. Foi lá, tentou de outro. Mas qual foi a primeira vez que a Bíblia fala que o diabo tentou ali nesse caso? Jesus. Uma situação que apareceu para ele tentar. Qual foi? Jesus ficou com fome. Jesus estava com fome. Você entende? A gente que trabalha com venda, a gente sabe. Você quer vender bem? Pega a pessoa na hora do almoço, antes da pessoa almoçar. Antes de comer, pega a pessoa. A pessoa te compra tudo. Porque quando você está com fome, até uma sopa de pedra você acha gostoso. Você está entendendo? Até se falar para você, um refogado de jiló, você fala, nossa, não tem coisa mais gostosa, irmão Lúcio. Você está compreendendo? E deve ter gente que deve pensar isso mesmo. Mas você está entendendo? Ó? Foi na hora da fome. Ou seja, na hora em que Jesus estava necessitando de algo. Na hora que Jesus estava precisando de algo. Você está entendendo? Diga agora a Deus. A hora que você está aflito com alguma coisa. A hora que você está preocupado com alguma coisa. A hora que você está necessitando de alguma coisa. Então ele encosta em você. E ele tenta fazer você fazer alguma coisa de errado. Alguma coisa contra Deus. E às vezes até quer usar a Bíblia para você se justificar. Em cima da Bíblia. Não, eu estou fazendo isso, mas está na Bíblia. Mas aí você vai procurar o outro lado da Bíblia, você vê que tem nada, tá o texto fora do contexto que virou pretexto. Nada. Tem nada dentro da Bíblia que você está fazendo. Não, mas que diz que está escrito isso aqui, que isso ali, nada. Era o diabo bagunçando. O diabo falou para Jesus, está escrito. Na Bíblia Jesus falou, não, mas também está escrito. Você está entendendo, irmão, irmã? Não é só porque está escrito, mas cada situação é uma situação, cada caso é um caso. Você entende? Jesus não aceitou. E agora eu vou terminar. Você vai passar por tentações na sua vida, você entende? Eu não sei do que. Às vezes a tentação na carne, tentação num desejo no corpo. Às vezes um pensamento na cabeça, uma ideia errada que o diabo botou na sua cabeça. Você sabe que é errado, para que você vai fazer? Você está entendendo? Para que você vai dar brecha para o inimigo? Para que você vai gerar a oportunidade? Você está entendendo? Você está arrumando para sua cabeça. Você vai arrumar oportunidade. Você sabe, não dá para evitar. Mas você não quer evitar, você quer causar a oportunidade. Aí você está ajudando o diabo a acabar com a sua raça. Você está ajudando o diabo a acabar com a sua vida. Você está entendendo? Então a Bíblia fala para você resistir, resiste. Foge. Foge dos maus pensamentos, das coisas erradas, das ideias erradas. Foge. E você vai ter, olha, uma grande surpresa. Porque a Bíblia fala que quando você começa a resistir o diabo, ele desiste de você. Ele foge. Você está entendendo? Mas a hora que o diabo desistiu de tentar Jesus, a Bíblia fala que ele desistiu por algum tempo, depois ele voltaria. Você entende? Depois ele voltaria, voltou no Pedro, voltou lá no Judas, voltou nos fariseus, voltou nos escribas, voltou nos saduceus. Você está entendendo? Depois ele voltou, tentou de tudo para pegar Jesus. E a Bíblia fala que ele não pegava, porque Jesus não aceitava, não dava conversa para ele. Você entende? Mas naquele momento ele deixou Jesus e ele foi embora dali daquele deserto. E a Bíblia fala que então, depois que Jesus passou por todas aquelas tentações e ele venceu o diabo, a Bíblia fala que então veio a parte de Deus. Veio os anjos de Deus e serviram a Jesus com tudo que ele precisava, a comida que ele precisava comer, se alimentar, a água que ele precisava tomar, porque eu acredito que ele devia estar com a sede danada. Você está entendendo? A força, o vigor que ele precisava para continuar a caminhada dele, Deus enviou os anjos dele, e a Bíblia fala que os anjos serviram a Jesus em tudo que ele precisava naquele momento da sua vida. Você está compreendendo? Então o que eu quero falar para você para terminar, às vezes tem coisas que demoram na nossa vida, que parece que está demorando, mas não está. Você entende? Tem coisas
que às vezes parece que veio rápido, mas você tem que dar uma olhadinha. Eu já caí muito nessa conversa. Nossa, que veio rápido. Glória a Deus, mas você tem que dar uma olhadinha. Se não é o diabo que veio com a bandeja na frente, você está entendendo? Então você tem que analisar muito bem se não é o diabo que está bagunçando ali. Não, isso aí está errado, tal, mas vou dar um jeito. Não, se está errado, não dá certo. Então não é de Deus. Você entende? Depois, irmão, que vier a tentação, que o inimigo tentar te enganar e você vencer ele, Deus vai mandar o lado dele. Deus vai mandar os anjos dele para servir você. Mas por que ele mandou os anjos? Porque você resistiu ao diabo. Se você não resistir ao diabo, você nunca vai saber o que é ser servido por um anjo de Deus. Você entende? Se você resistir a ele, passar a dizer não para o diabo nas coisas que você sabe que é errado. Você diz, não, agora eu vou dizer não. Agora eu vou dizer não. E aí você vai resistindo a ele. Deus vai vir e vai mandar o anjo dele.